poder levando. Tu és o mensageiro do reino bendito. Teu dom é o santo evangelho, viver pregando. Pode andar quase pelado por aí, mostrando a buchada? Pode? O que a palavra vai dizer? Não sei, não vou dizer. Tem a palavra para você ler aí. Dá o teu alcance aí. Precisa ficar falando. É engraçado que às vezes você tem que ficar falando. Não, porque tem que explicar pela palavra. Você explica pela palavra. Não, porque tem que explicar racionalmente. Daí você usa argumentações filosóficas, você usa argumentações sociológicas, usa argumentações biológicas, usa argumentações antropológicas, usa argumentações psíquicas. E pelo amor de Deus, mas não se convence, não se convence, não se convence. Vai fazer o quê? A palavra está aí, ó. Está ao alcance de todo mundo aí, ó. Quer ir para o céu? O caminho é um. Quer ir para o inferno? Os caminhos são diversos. É largo, é espaçoso, mas o que conduz à vida eterna é esse. É você apresentar o seu corpo guardado, protegido em santidade na presença do Senhor. Senão não tem céu. Não tem. 1 Tessalonicenses 3:13. Sejam irrepreensíveis e santos para o Senhor. O quê? Está dizendo que nós temos que ser santo? Não, irmãos, eu estou brincando. Acho que é só aqui no livrinho que está. Quando a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. A palavra não está dizendo assim, ó, viu, faz o seguinte, dá uma esforçada aí para tentar ser santo. Se não conseguir, não tem problema. A gente dá um jeito, chega lá no céu, a gente dá uma conversadinha, né? Tem um ditado aí que no meu tempo de jovem existia uma gíria, joga um 71. Lá no céu não tem um 71, um 72, um 73. Lá no céu tem o porfiai por entrar pela porta estreita. Sede santo, pastor, mas ninguém é santo. Ó, não é santo? Então alguma coisa está errada. Eu não sou santo. Tem um monte de gente que diz por aí, eu não sou santo. E alguém olha para mim e diz assim, ah, então você é santo, santão? Se eu não sou santo na presença de Deus, se eu não sou separado do mundo e do pecado, que raio de pastor que eu sou? Se você é crente, você não é santo. Você não se aparta do mundo, não se aparta do pecado. Que tipo de crente falido você é? O que nós estamos fazendo então na igreja? Não, a gente está lutando pela salvação, tudo bem, mas e quando é que a gente vai conseguir ter certeza que nós temos a salvação? Não, pastor, mas isso não compete a mim, eu ter certeza da minha salvação, isso aí é só Deus que sabe. Ah, isso aí é conversa fiada, queridos. Desculpe. Nós estamos cheios de acessórios. E o principal dos acessórios é o Espírito Santo. É um dispositivo que vai estar sempre dizendo, meu servo, você está salvo. Sorria, você está salvo. Minha serva, sorria, se alegre, fale em línguas estranhas, pode bater palma, pode dar glória. Você está salva, minha serva. O Espírito Santo está testificando direto. Toda hora ele está dizendo isso. Ah não, mas alguém dizer que é santo? Meu Deus. Irmão, Jesus não está negociando aqui. Deus não está negociando aqui. Deus está dizendo, sede santo. Diz, pastor, mas o que é ser santo? É porque tem pessoa que vai dizer assim, eu não sou santo, porque ele pensa que ele não se desvinculou do catolicismo ainda. Ele pensa que um crente ser santo é um crente ser mumificado, ou é um crente ser petrificado por gesso e ser colocado lá na parede, lá em cima, e dizer, aquele lá é santo. Você, não, pastor, não estou conseguindo entender, não, porque pensa assim, porque alguém que é santo está petrificado. O olho tem um olho lá, mas não pisca. O ouvido não escuta nada, a mão não faz nada. Então, coitadinho, faz até uma fisionomia de coitadinho assim, né? É um santo. Ele não se mexe, por isso que ele é santo. Porque ele não se mexe, a mão dele não faz nada. A mão dele não pode roubar, não pode bater. A boca dele não pode falar, a língua não pode mexer. O olho não pode cobiçar o que não pode.
Os pés não podem se apressar para derramar sangue. Está lá bem quietinho, coitadinho. É santo. Isso que é santo, pastor. É quando existe uma petrificação. Quando existe uma ação inerte que fica parado ali. É um santo. Não, irmãos. Eu sei que ser santo parado desse jeito que eu estou falando é fácil ser. Nem existe mesmo. Está lá quieto mesmo. Lá que pecado vai ter um santo. O santo não faz nada. Deus nos lançou um desafio. De ter olho que vê, ter boca que fala, ter ouvido que escuta, ter mão que apalpa, ter pé que anda. Nós somos dinâmicos, podemos nos mexer, mas esse é o maior desafio, ser um santo dinâmico. Apesar de poder fazer todas as coisas, ainda agrada a Deus e não empresta o corpo ao pecado. Isso é o maior sacrifício que agrada ao Senhor. Ser dinâmico, se mexer, mas fazer o que é certo ao Senhor. Satanás fica doido a hora que ele vê de algum crente que mesmo tendo todas as suas funções orgânicas, ele pode se mexer, ele pode pensar, ele pode falar, pode fazer o que for, mas a língua dele não empresta para fofoca, ele só fala as coisas de Deus. O diabo fica doido. Pastor, mas quem vai conseguir atingir esse nível de santidade? Meu querido, se vira. Você quer o céu? Quem quer aí? Eu quero. Pastor, mas é difícil. Se vira. Pastor, mas que palavra dura, o pastor está dizendo se vira. No português de Curitiba a gente entende o que é se virar. Se virar quer dizer se mexer. Jesus mandou a gente se virar, só que ele falou em outra forma, numa palavra um pouquinho mais polida. Ele falou porfiai. E porfiar é a mesma coisa que se virar. Porfiai por entrar pela porta estreita. Em outras palavras, meu servo, você quer ir para o céu, meu servo? Eis que são lindas as moradas, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, é muito lindo. E vou dizer, tem bastante casa lá, não tem problema, você não precisa entrar em nenhum plano de financiamento, que vão analisar a tua renda, nada. Está tudo preparado lá. Só tem o seguinte, meu filho, você se vira. Porfiai por entrar pela porta estreita. A verdade santifica e justifica o cristão. Aí que é o ponto da questão de ser santo ou não ser santo. A verdade mãos do inimigo para roubar a salvação e a santificação de muita gente. Me desculpem, mas a verdade é essa. Pastor, quem que vive sem um e-mail hoje? Pastor, quem vive sem o WhatsApp hoje? Quem vive sem Facebook hoje? E vai apresentando, vai falando, né? Tantos outros artifícios que são necessários e que são imprescindíveis para o relacionamento social do mundo moderno. Quem vive sem isso, pastor? Alguns dos antigos vão dizer assim: como é que é? Bate-bate? Zap-zap? O que é isso? Sangue de Jesus tem poder. Queima o zap-zap, Jesus. E os jovens? E os jovens dizem assim: nós somos jovens, nós precisamos de todas essas ferramentas, de tudo isso. Como é que nós vamos nos desvincular? Será que alguém pode ter WhatsApp, ter Facebook e ainda ser santo? Será que alguém pode ter e-mail e ser santo? Será que alguém pode acessar a internet e ser santo? Aí você diz para mim: pastor, o pastor está certo, acho que Deus vai ter que mudar o regulamento para a gente entrar lá em cima, pastor. Acho que Deus vai ter que voltar atrás nos seus princípios, vai ter que rever algumas coisas, senão carne nenhuma se salvará, pastor. Estou começando a gostar do discurso, pastor. Será que Deus vai mudar o RI lá de cima? Será que Deus vai começar a abrir as brechas lá em cima para poder entrar lá? Será que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da Babilônia, eles precisaram se sujar com as imundícias da Babilônia? Será que José precisou se desviar na casa de Potifar ou lá dentro da cadeia junto com presos? Será que ele precisou disso? Será que Jesus, vivendo na época do paganismo religioso dentro de Jerusalém, ele precisou se render a esse sistema? Eu vi o meu Jesus, o meu doce Jesus, o meu amado Jesus, eu amo ele, mas eu vi ele com um chicote na mão, dando-lhe chicotada em quem estava brincando dentro do templo. Porque é um sinal que ainda que você viva no meio do mundo corrompido e pervertido, você tendo o Espírito Santo,
Você vai aprender a deduzir aquilo que te prejudica, aquilo que te atrapalha, aquilo que te é útil. E aquilo que é sobra, que é vaidade, que é despojo, que é soberjo, aquilo que não há necessidade. A Bíblia vai nos dizer para nós termos cuidado com o pecado e os embaraços, com os embaraços e o pecado. Pecado e embaraço são a mesma coisa? Não. Pecado é uma coisa. Pecado é a prática consumada em si. Não tem o que se fazer, já é pecado. Agora embaraço, o que é embaraço? É pecado? Não, mas é embaraço e pode te levar a um pecado. Então nós temos que ter cuidado com os embaraços, porque os embaraços, ainda que não seja imediatamente pecado, daqui a pouco podem nos conduzir a um tipo de pecado. Mas quem tem o Espírito Santo, ainda que ele passe pelo meio do embaraço, e tem um campo minado inteiro ali, armado, preparado, ele é controlado pelo Espírito, ele tem a mente de Cristo, não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Ele vai pedindo misericórdia para Deus, Deus vai dizendo: meu servo, isso é desnecessário, faça assim, faça daquele outro jeito, faça daquele outro jeito. O mundo inteiro está corrompido, e ele continua com as vestes dele brancas ainda, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque ele tem o Espírito Santo. Ele tem orientação para o que eles fazem. Digam glória a Deus. Após o término da lição, parece que para a gente chegar na lição sempre tem que dar 9 horas. Você poderá explicar o verdadeiro significado da santificação. Explicar quem é o autor da santificação. Pastor, quem que inventou isso de santificação? Explicar quem é o agente da santificação. Quem será ele? Demonstrar que o homem é incapaz de santificar-se a si mesmo. Vocês sabiam que existiam grupos religiosos que amarravam o osso na ponta do chicote e depois que praticavam alguns tipos de pecado, eles se flagelavam, batendo, açoitando-se a si próprio, fazendo uso de silício e jogando álcool no corpo ainda, e sal grosso, como uma forma de penitência para adquirir perdão do pecado? Alguém já ouviu falar nisso? Glória a Deus. Pessoas comendo losna amargosa, jogando cinza na cabeça, rasgando as vestes, se cobrindo de pano de saco, colocando a boca no pó, literalmente saindo com os beiços sujos de poeira e de terra, e dizendo: agora está tudo certo. Não tem nenhuma maneira de nós nos autoflagelarmos, ou melhor, nos autossantificarmos, porque toda vez que nós imaginarmos em fazer isso para agradar a Deus, nós estamos pegando o sacrifício de Jesus, olhando o sacrifício: não, isso aí não foi suficiente, eu vou ter que fazer alguma coisa melhor, vou ter que dar uma chicotada no meu corpo aqui, eu sou muito pecador, sou muito cabeça de bagre, pá, 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 cabeça na parede. Eu vou ter que tomar uma losna para amargar meu estômago, para me vomitar até as tripas para fora, daí eu vou estar perdoado. E o sacrifício que Jesus fez ali, se faz o que com esse sacrifício? Irmãos, esse sacrifício é perfeito. Nós temos um advogado junto com o Pai. Nós precisamos acreditar no sacrifício de Jesus. Precisamos acreditar que Ele ainda está com a oportunidade de perdão disponível. Introdução ao comentário. Na busca desenfreada, ou seja, na busca frenética, mesma coisa, na busca fora de controle pela santidade, muitos abusos e absurdos são cometidos, e às vezes incentivados por líderes religiosos aos seus seguidores para alcançar o favor divino. Eu nem tinha lido ainda, irmãos, eu vou confessar para vocês, um bom professor, ele prepara bem a lição. Mas eu tive uma experiência na quinta-feira passada, que eu vim sem preparar a lição, e eu senti que o Espírito Santo falou tão grandemente comigo. Me desculpem, não quero tentar justificar nada aqui, dizer eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Não. Eu ganhei meu filho que nasceu, o Misael, que tem gente que quer saber o nome, já falei mesmo. Mas eu tenho certeza que alguém já falou ali. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa noite, amém, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia. Veja aqui, eu nem tinha lido essa parte, e o Espírito Santo já estava falando, né, acerca dos autoflagelamentos das pessoas por tentar algum tipo de
expiação por pecado. Quando eu digo expiação, não é de expiar assim, não. É expiação com X, que quer dizer cobrir um pecado, passar um corretivo por cima, apagar de uma vez por todas. Então não adianta, não tem outra forma a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. As Escrituras afirmam que sem a santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. Mais uma vez, eu disse que eu não li e falei Hebreus 12:14. Quem lembra diz amém. Mas qual é o conceito bíblico de santificação? E como o cristão pode estar convicto de estar seguindo a orientação correta? A resposta a essas perguntas são encontradas apenas quando se tem em mente que quem verdadeiramente age promovendo a nossa santificação e a separação do mundo é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. A santidade não está intrínseca na natureza humana. Quando está dizendo que a santidade não está intrínseca, vamos entender o que é intrínseco e extrínseco. Extrínseco vem do radical latino ex, quer dizer, do lado de fora. In, do lado de dentro. A santificação ela não é intrínseca. Ela não é de dentro. Não é nós que podemos nos santificar com a nossa própria vontade, com a nossa própria força. Ela é extrínseca, ou seja, ela é do lado de fora. Mas do lado de fora o que? O mundo? Se o mundo tentar me santificar, eu vou ficar mais podre ainda não. Quando se diz do lado de fora, quer dizer, do Espírito Santo de Deus. Por isso que a santificação, ela não pode ser adquirida através dos nossos esforços. Eu até estou pensando se eu vou concordar com o que está escrito aqui, que quando está dizendo que a santificação não é intrínseca, tudo bem, não parte de dentro de nós, mas o Espírito Santo já está dentro de nós, né? Quem concorda que o Espírito Santo está dentro de você aí? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus. Eu quero que não me levem a mal. Já aconteceram muitos abusos, muitos absurdos, como o mesmo livro está dizendo aqui, na busca pela santidade. Houve um tempo que algumas igrejas diziam que não podia-se nem lavar-se com sabonete. Algumas igrejas diziam isso. Eu ouvi isso na minha infância, que aconteceu assim. E algumas pessoas que tinham tanto zelo, que uma pessoa de gênero diferente, para conversar com o outro, não olhava no olho ou nem se olhava. A paz do Senhor, assim, sabe? Daí alguns até criticam, dizendo era muito exagero. São muitos extremos. Mas nós estamos caminhando para um extremo pior. Um extremo da liberdade que pode tudo, que nada é pecado mais. Vocês me desculpem, irmãos. Todos os extremos são perigosos. Mas eu ainda prefiro ficar com o extremo que valoriza mais a santificação. Porque é perigoso nós termos os extremos de tentar agradar a Deus com tanta seriedade a ponto de nós ferirmos um ao outro. Sim, é perigoso, claro que é. Pode-se sair pessoas da igreja, então esse é um grande problema. Só que tem um detalhe, irmãos. Nós temos que nos preocupar em agradar as pessoas dentro do possível, mas agradar a Deus incondicionalmente. Nós temos que agradar a Deus acima de toda e qualquer coisa. Não adianta nós pensarmos que nós vamos ser um tipo de crente domesticado, ou pensarmos que nós vamos ser um tipo de crente pop. Sabe o que é crente pop? É o crente gospel. É o crente que agrada a todo mundo, que tudo para ele é normal, é natural, nada é pecado, não se posiciona com relação a nada. Que não é assim. Nós servimos a um Deus seletivo, e o nosso Deus seleciona, e o grupo que Ele seleciona é especial, zeloso de boas obras. Não é qualquer um para estar na presença dEle, não. Nós servimos a um Deus seletivo, um Deus que seleciona. Glória a Deus. Significado bíblico de santificação. Para esclarecermos o assunto e assim anularmos todas as dúvidas, é importante neste momento falarmos sobre o significado bíblico da verdadeira santificação. Primeiro, santificação é uma posição, é uma decisão. O que é uma posição? É um ponto de vista, é uma iniciativa. Por exemplo,
Alguém tem uma opinião e você é contra aquela opinião, você vai se posicionar. Você tem a sua posição, você tem a sua opinião. Então a santificação é uma posição, é uma opinião. O mundo tem uma posição. Qual que é a posição do mundo? Liberalismo. Qual que deve ser a posição do crente? Ortodoxia, santidade, doutrina, legalismo, só isso? Não. A orientação do que o Espírito Santo tem a dizer sobre aquilo. O que a Bíblia diz sobre aquilo? O que a palavra diz sobre aquilo? Precisamos ser bíblicos. Temos que ter um posicionamento. Para esclarecermos esse assunto, o que é uma posição? O que é santificação como uma posição? É ser separado por Deus, para Deus e para pertencer ao reino de Deus, tornando o cristão em uma posse especial de Deus. Uma posse especial de Deus. Pensou você ser uma posse especial de Deus? Chegar ao nível do que Paulo falou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já pensou? A ponto de que você for falar: meu Deus, será que o que eu estou falando aqui é pelo Espírito? Será que não é pela minha carne mesmo? Será que eu não estou me emocionando? Será que eu não estou me excedendo? Será que eu não estou insinuando alguma coisa que eu nem sou, que eu nem quero ser, nem posso ser? Será que eu não estou dizendo um produto de uma mente nervosa e cansada? Por isso que nós temos que ser espirituais e andar de acordo com o que o Espírito nos orienta. Santificação é libertação. É libertação. Olha que interessante isso aqui, ó. Presta atenção nesse detalhe, hein? Quem da Igreja de Deus e Amor que nunca ouviu os ímpios dizerem: você é daquela igreja? Você é preso. Você é escravo. Você é bitolado. Você é manipulado. Você é acondicionado. Você é rotulado. Você é limitado. Você é manejado. Sofreu uma lavagem cerebral. Não é? Então o que quer dizer que alguém ser livre? Ser livre é para fumar? Fumar a hora que quiser? Se fosse assim, Deus biologicamente já teria feito uma abertura aqui, ó. A hora que o seu diafragma puxa a fumaça, já sairia aqui por uma tampinha aqui, ó, pum, igual uma chaminé. Não é assim? Quem acredita que Deus fez as coisas perfeitas? Eu acompanhei o parto da minha esposa e eu percebi. Vocês acham que eu dei glória ao médico? Eu dei glória ao meu Deus, de tão perfeito todo o mecanismo que ele fez. E ainda Deus fez o médico ainda. Deus fez tudo perfeito. O que é ter liberdade? É poder encher a cara de cachaça. Você acha que o fígado tem resistência suficiente para teor alcoólico? Ele vai derreter. O fígado vai sofrer um tipo de inflamação, cirrose hepática e tantas outras anomalias, porque não foi feito para isso. O que é ter liberdade? É assistir o que quiser, pornografia, pecaminosidade. O que é ter liberdade? É falar o que quiser, falar da vida dos outros, mentir, xingar. O que é ter liberdade? É ir no cinema, é ir jogar bola. O que é ter liberdade? É namorar com quem quiser, ficar com quem quiser, adulterar, fazer o que quiser. O que é liberdade? O que é ter liberdade? Irmãos, o ser humano, depois que Adão caiu, o ser humano não sabe valorizar a liberdade. Se você olhar na Visconde de Guarapuava, esquina com a João Negrão, vocês vão olhar um objeto bem grandão, que a Urbis regulamentava uma época. Sabe qual que é o nome desse objeto bem grandão, que tem 3 tempos que eu estou falando? Quem sabe o que é? Como que é o nome? Semáforo, sinaleiro. Por que tem que ter o sinaleiro, tem que ter o semáforo? Se tiver tudo aberto, na Visconde de Guarapuava tem uns que vão correndo, que vai voando os cabelos. E outra João Negrão está na mesma velocidade. O que vai acontecer? Um caos, o trânsito vai parar. Se até os ímpios entendem que as coisas têm que ter ordem, por que deu nos miolos dos crentes de hoje em dia, irmãos, que não entendem que tem que ter ordem nas coisas? O que deu? Eu que digo que o Satanás fez uma lavagem cerebral na cabeça dos crentes de hoje em dia.
Se até os ímpios são sujeitos a leis, a ordem, a organização, o nome disso, pelo amor de Deus, é consciente coletivo. Sabe o que é consciente coletivo? É uma norma normal, uma norma geral, que todo mundo entende que é certo, todo mundo tem que obedecer. Agora, dentro da casa de Deus, que nós servimos a Deus, e queremos dizer que somos mais inteligentes do que os ímpios que perecem, estamos cometendo mais barbaridades, e me desculpe a palavra, mais burrice do que os mundanos. Onde que nós vamos parar com isso? Ah, pastor, mas é liberdade, nós temos que ter liberdade. Então, ter liberdade é pecar? É porque não sabe ainda os servos da iniquidade, que o pecado tem um salário, e não é pouco não, e não é nada agradável. O salário do pecado é a morte. Ah, liberdade, liberdade, liberdade. Quem que sabe valorizar a liberdade? Quem que sabe? A liberdade verdadeira está no Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Alguém diz, o pastor falou isso aí, os crentes que conhecem a palavra vão tudo bater palma mesmo, coitado, porque eles não têm liberdade. Não, o que é a liberdade do Espírito Santo? A liberdade do Espírito Santo são as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescenta dores. Você é guiado pelo Espírito Santo, você faz as coisas hoje, amanhã ao invés de você ter dor de cabeça, você vai ter motivo para se alegrar, para se orgulhar e dizer verdadeiramente eu fiz a coisa certa. Agora quem age pela própria mão, pelo que pensa, pelo que quer, vive se arrependendo, tendo dor de cabeça, colocando parente no meio do rolo e depois ainda quer ficar bravo com Deus. Deus não existe. Aonde está Deus? Bonitão, não tem controle na vida, depois quer ficar falando mal de Deus. Daqui a pouco Deus poderoso manda ali um raio no espinhaço dele, daí não sabe o que é. A santidade liberta o homem do domínio do velho eu, dando-lhe condições para vencer o pecado. Liberto deste domínio, o crente pode não pecar. É possível não pecar, pastor? É. Você quer saber por que Deus teve liberdade de operar muito mais em nosso meio? Porque nós tínhamos mais simplicidades com a Escritura. A Bíblia era tão sagrada que a gente levava ela tão gostosa aqui, que até beijava ela nos anos 60, 70, 80. Nós valorizávamos mais o que significa de verdade santificação. Acabou a santificação, acabou a unção, acabou tudo. Cheios do Espírito Santo, os crentes antigos dessa igreja mesmo pecavam menos. Pastor, eu quero viver essa vida. Você já está no caminho orando e buscando e santificando a Deus. Mas ore pela tua família, porque o futuro é cada vez mais sombrio. O diabo quer destruir nossa família, quer acabar com a herança que Deus nos concedeu. É um legado extraordinário. Mas os crentes do passado, Deus se manifestava mais porque eles pecavam menos e se arrependiam mais, riam menos e choravam mais. Isso não significa que o crente passa a ser perfeito. Isso será alcançado apenas na eternidade. Santificação é um processo. Eu quero aqui diferenciar a palavra santificação da palavra santidade. Alguém pode conceituar e diferenciar essas duas assertivas? Santidade e santificação? O que é santificação? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Evangelismo e evangelização. O que é evangelismo? Tudo que é ismo é um movimento. Tudo que é ação é o que já está acontecendo. Por exemplo, evangelismo e evangelização. Qual que é a diferença de evangelismo para evangelização? Evangelismo é um estudo
para se evangelizar. Evangelização é quando já está sendo evangelizado as pessoas. Isso é evangelização. Então, santificação é uma ação de se tornar santo. Então, santificação é o nosso processo, quando nós vamos trabalhando, o Espírito de Deus vai trabalhando, Jesus vai trabalhando, até nós chegarmos num estágio chamado santidade. É possível algum crente conseguir chegar à santidade aqui na face da terra, pastor? Não, porque o nosso corpo é corruptível. E para se tornar santo, absolutamente santo, no nível de santidade ideal, que é a santidade ao Senhor, que era escrito na mitra do sumo sacerdote, é preciso que nem o corpo esteja em corrupção. E qualquer um daqui, se morrer, o corpo vai se corromper. Quando eu digo corromper, não é corrupção relacionada a pecado. A corrupção que eu me refiro é o apodrecimento. E o corpo estar exposto aos fatores biológicos, aos bichinhos que comem quem está morto, para dizer no português claro. Então, santidade absoluta é quando o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade e o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí nós estaremos na glória com o Senhor. Dá glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus amado. Diga glória a Deus. A santificação é um processo. É um processo que se inicia na conversão. E na medida que a fé é desenvolvida, o cristão torna-se mais santo, puro e justo. Esse crescimento é contínuo e é demonstrado através da manifestação do fruto do Espírito Santo durante toda a vida. Durante a manifestação do fruto do Espírito Santo. Veja como foi colocado aqui, o fruto do Espírito Santo está no singular ou no plural? Singular. Por que não está dizendo os frutos? Por que está dizendo o fruto? Opa! Aí, ó. É por aí mesmo. É o fruto, com as suas demais virtudes manifestas. É o fruto do Espírito. Está correta a colocação do nosso manual. Alguém diz, eu tenho paz. Tem paz, mas não tem longanimidade. Não, eu tenho bondade, mas não tem mansidão. Ah, eu tenho fé, mas não tem temperança. Então precisa ter todo o conjunto. Todas essas virtudes é chamado de um só, o fruto do Espírito. Deus vai trabalhando isso em nós. E é doído quando Deus trabalha isso em nós, hein? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas para você construir um prédio que não vai cair, não vai rachar e não vai ceder, é preciso que ele tenha uma boa base. E as lutas na vida do crente são essa base para que a nossa estrutura espiritual nunca venha ruir, mas que a gente sempre fique firme na presença do Senhor. Por isso que nós passamos lutas, provações e dificuldades. Amém, irmãos? Os pontos acima, quando exposto, fica bem claro que a santificação não é alcançada através de práticas religiosas, legalistas, regulamentos, leis, normas, burocracias. Por exemplo, meditação. Olha aí, ó, falei para vocês que eu não tinha lido, mas o Espírito Santo está trabalhando. Meditação, praticada pelos hindus e pelos budistas. O que é a meditação? Você fica meditando. Está pensando no quê? Estou pensando em nada, estou pensando no vazio. Para que isso? Eu estou procurando achar um nível de excelência. Não tem nada na cabeça. Não tem nada. É melhor do que não ter nada na cuca. Tinha até uma música que dizia, nada é melhor do que nada na cuca. Cuca representando a cabeça mesmo, de fato. Então a pessoa não está pensando em nada. Como é que ela vai atingir um nível de perfeição? Se ela não está pensando em nada. Quando o crente está se santificando, ele está pensando em alguma coisa. Está pensando na vida dele melhor aqui na terra.
está pensando na saúde que ele vai ter sendo obediente a Deus, e é claro, está pensando no tesourinho dele que está guardado lá em cima, né? Então isso vai nos diferenciar muito nessas práticas. Autoflagelo, olha o que eu tinha falado aqui, olha irmãos, parece que eu tinha até lido. Praticado por alguns membros da Opus Dei. Quem sabe o que significa Opus Dei? São duas palavras latinas. Opus, do latim, significa obra. Dei, significa Deus. É igual o nome da maternidade ali, que a minha esposa está internada ainda. Mater Dei. Mater é mãe. Dei é Deus, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ele é pai da eternidade. Quem dá glória a Deus aí? Mas esta ordem religiosa Opus Dei é praticado o autoflagelo por alguns cristãos desavisados e até alguns xiitas. Existe no islamismo duas facções consideradas extremistas, são os xiitas e os sunitas. Os sunitas ainda são mais intelectualizados, mas os xiitas, eles são radicais absolutos. E eles flagelam o seu próprio corpo para tentar agradar a Alá, para tentar agradar o Deus deles, o Deus da guerra. É o Deus da guerra, porque o nosso Deus é o Deus da paz. A nossa guerra, nós até temos uma guerra, mas a nossa guerra é contra Satanás, não é contra a carne nem contra o sangue, amém, irmãos? O que eu estou dizendo aqui são os modelos de pessoas tentando alcançar a santidade através das próprias obras. Você está me entendendo isso? Está me entendendo? Não se alcança a santidade através das obras. Outro exemplo aqui, recitação de mantras, igual minha avó. Às vezes eu fui evangelizar minha avó começou a querer recitar um mantra lá para mim. Falei, está queimado, Satanás. Não tem valor nenhum, são tudo demônios. O que são esses mantras? Mantra é uma designação para frases prontas, né? Alguns dizem que o que nós dizemos, o sangue de Jesus tem poder, é um mantra dos pentecostais. Queima ele, é um mantra dos pentecostais. Ah, mas os budistas, os xiitas também têm o mantra deles. Agora deixa um crente estar cheio de Espírito Santo mandar, queima aí para você ver se Jesus não queima o Satanás, para você ver. Vai ver se o sangue de Jesus não tem poder. Quem crê que tem poder, dá glória a Deus aí. Amém? Oferendas a espíritos, guias e demônios. Quando diz aqui que é obra da própria pessoa, é porque não é barato não, hein? Espíritos, guias e demônios, praticado por satanistas, budistas e praticantes de religiões afros e até de alguns ocultistas. Reencarnação, pregada por espíritas, hindus e budistas. O que essas práticas querem dizer para nós? O que essas religiões querem dizer para nós? Querem mostrar que o ser humano tem consciência moral do que é certo e do que é errado. Ele pensa, eu fiz isso errado, eu vou recitar um mantra aqui. Eu vou falar não sei quantas vezes um mantra aqui, vou falar palavras sábias do hinduísmo, e eu vou ser perdoado. Vou dar uma chicotada na minha costela aqui, até o osso enterrar na ponta das minhas costas, eu vou estar perdoado. Né? Vou bater minha testa no chão, vou sair arrastando a minha testa, assim, uns 50 metros mais ou menos, está tudo bem. Vou tomar uns 2 litros de Lós na Margosa, e eu estou perdoado. Vou dar um soco na parede, estou perdoado, dá um murro no prego. Não, irmãos, isso não resolve. Isso não é santificação, isso é autoflagelação. Isso não agrada a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus já fez tudo isso por nós. Sim ou não? Alguns buscam através delas evoluir ou crescer espiritualmente, alcançar a paz com o mundo e consigo mesmo, conectar-se com o universo e eliminar o seu karma negativo. Eu estou dizendo aqui da minha avó, coitada da minha avó, ela se converteu no leito da morte. Mas quando ela via falar de alguma enfermidade, algum problema, ela dizia, meu Deus. Não dizia meu Deus, ela dizia, que karma. Que karma. Eu pensava, meu Deus, essa minha avó deve ser muito karma mesmo, coitada. Tanto que ela fala de karma, né?
Mas é uma expressão deles dizer, a palavra karma quer dizer que situação, que problema sério, que desfavor por parte dos deuses para com essa pessoa. Que karma nada, apressa-te, ó Deus, a meu favor, tem misericórdia de mim. Mas é assim que eles dizem, né? Porém, nada disso adianta, porque são obras dos homens e não do Espírito Santo. Queridos irmãos, já são 9h28. Eu quero concluir com vocês na próxima quinta-feira, o Espírito Santo, nosso santificador. Pode ser, quem concorda, levanta a mão. Porque não adianta nós queremos acelerar aqui agora, porque não vai funcionar. É melhor nós tratarmos bem certinho a lição. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao nosso coração. Amém? Então nós paramos aqui no primeiro ponto ainda, o significado bíblico de santificação. Daí nós vamos partir para Deus, o autor da santificação. Por que Deus teve essa ideia? Santificação é uma grande ideia. Por que Deus teve essa grande ideia? Será que Ele teve essa ideia desde a fundação do mundo? O Cordeiro morto desde a fundação do mundo? Quando será que Deus teve essa ideia? Deus, porventura, pega a humanidade para fazer um joguinho. Por exemplo, você vai pecar, você vai errar, você vai ser fiel, você vai ser santo. Deus predestina o curso das coisas. Deus está brincando conosco. Nós somos como se um boneco num plano que Deus estabeleceu. E quem for para o céu que vai, quem for para o inferno que se lasque, ou coisa parecida. Nós vamos entender na próxima lição Deus, o autor da santificação. E ainda que o texto não queira dizer propriamente isso, eu tenho certeza que nós vamos discorrer sobre essa situação. Fiquem de pé, por favor. Oh, maravilha! Se você quiser marcar com a caneta aí no teu manualzinho, 3/11/2016, Deus, autor da santificação. Pode marcar, é no teu manual, para você não se perder. Deus, o autor da santificação. Para você não se perder, se o pastor perder o manual dele, para você não deixar o pastor perdido também. Vamos fazer uma oração? Levanta a tua voz, qual trombeta tocar.